Da tribuna da Câmara, o deputado Marcos Polon explicou a importância de se cumprir tratados e acordos internacionais, lamentando que o governo Lula, em seu consórcio com o STF, esteja se recusando a cumprir tratados fundamentais, como os que defendem os direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica. Ao defender um tratado sobre benefícios previdenciários, o deputado apontou que, além de proteger os direitos dos cidadãos que trabalham em outros países, o tratado também poderá garantir direitos de perseguidos políticos que precisem fugir do Brasil. Polon prosseguiu: "Isso me recorda a importância dos tratados internacionais, especificamente aqueles que versam sobre direitos e garantias fundamentais. Segundo o nosso texto constitucional, a Carta Magna, esses tratados são normas supralegais, ou seja, estão abaixo da Constituição. Os tratados internacionais que versam sobre direitos e garantias fundamentais são mais fortes do que qualquer lei e, digo ainda, mais fortes que qualquer juiz." O deputado afirmou: "Por essa razão, no momento em que vivemos, não há nada mais relevante do que o Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional de direitos humanos cuja comissão veio ao Brasil e produziu um relatório sobre os atos de desrespeito a direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o devido processo legal, que eu disse há pouco, o acesso aos autos, o processo justo, as garantias e prerrogativas dos advogados que não estão tendo acesso à defesa." O deputado Marcos Polon lamentou: "Pesa-me, mais uma vez, ocupar esta tribuna para lembrá-los que o Brasil tem se tornado um pária no que diz respeito à política internacional, ombreando de forma lamentável com ditadores e ditaduras, com governos despóticos, como é o caso da Nicarágua e da Venezuela, abraçando e indo ao leito com verdadeiros déspotas e criminosos aos modelos de Cuba e Coreia do Norte, nos arrastando para o eixo do mal e nos afastando de países verdadeiramente livres." Ele questionou: "De que adianta respeitarmos pactos internacionais, negócios e transações garantidas pela mediação se pactuarmos exclusivamente com ditaduras e criminosos, com pessoas do viés e da estirpe do Hamas, com genocidas criminosos?" O deputado afirmou: "Me corta o coração saber que a terra de Santa Cruz, o país com vocação para alimentar o mundo, o país sem desastres naturais, o país sem risco de guerra, se afasta da liberdade e dos direitos fundamentais para, de maneira escusa e abjeta, juntar-se ao que conhecemos como o eixo do mal." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente, e muito me apraz poder discursar a favor de um tratado internacional que estabelece direitos fundamentais, e nesse caso aqui, assegurando o benefício previdenciário para todos os países que integram a Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O tempo de contribuição em um ou mais desses países será considerado tempo de contribuição também no Brasil e nos demais estados partes. Um projeto de decreto legislativo que vem desde o governo Bolsonaro, uma ideia de reconhecimento do valor do trabalho daquele cidadão de língua portuguesa que faz parte de um desses países do tratado, ser reconhecido e valorizado também aqui no Brasil. Mas não só isso, o brasileiro que for fugindo desse desgoverno para esses outros países também vai ter o seu tempo de contribuição de trabalho no Brasil reconhecido para fins de previdência social. Isso me recorda, presidente, a importância dos tratados internacionais, em específico aqueles que versam sobre direitos e garantias fundamentais, que segundo o nosso texto constitucional, diz a Carta Magna, que são norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, os tratados internacionais que tratam sobre direitos e garantias fundamentais estão mais fortes do que qualquer lei, e digo ainda, mais fortes do que qualquer juiz. Razão pela qual, no momento em que vivemos, não há nada mais relevante do que o Tratado ou o Pacto de São José da Costa Rica, Tratado Internacional de Direitos Humanos, cuja comissão veio ao Brasil produzir um relatório sobre os atos de desrespeito a direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o devido processo legal, que eu disse há pouco, como o acesso aos autos, como um processo justo, como, pior, as garantias e prerrogativas dos advogados que não estão tendo acesso à defesa. Veja como é importante voltarmos nossos olhos a esses tratados que podem inscrever em nosso ordenamento legislações que ultrapassam a força da lei e ultrapassam a força dos julgados, dos juízes, dos tribunais e impõem o seu poder, inclusive, sobre essa casa, estando abaixo exclusivamente do texto constitucional. Perceba como é relevante quando carimbamos um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, porque ele está acima das normas que existem no Brasil, como supralegal, abaixo apenas do texto constitucional. Isso é um avanço muito importante na defesa dos direitos humanos e direitos fundamentais, e como advogado louvo esse avanço. Oxalá que tenhamos um dia nesse país em que as legislações que aprovamos e defendemos sejam minimamente respeitadas, como infelizmente não estão sendo, principalmente por aqueles que juraram com a mão na Constituição defendê-la. Demonização facial. Obrigado, senhor presidente, e me reporto aos meus pares para lembrá-los que há muitos anos o Brasil tem reforçado a importância de, como um país soberano e livre, defender o cumprimento de acordos internacionais feitos por partes para o livre comércio, sejam acordos diretos ou por mediação e arbitragem. Este projeto de decreto legislativo vem reafirmar e ressaltar a importância de se respeitar esses acordos feitos livremente por países livres, o que efetivamente fortalece o comércio e a economia. Ou seja, conceitualmente é algo extremamente bom, conceitualmente é algo extremamente importante, uma vez que repisa aquilo que nós já viemos buscando e que foi acentuado e promovido com majestade pelo governo Bolsonaro. No entanto, pesa-me mais uma vez ocupar essa tribuna para lembrá-los que o Brasil tem se tornado um pária no que diz respeito à política internacional, ombreando de forma lamentável com ditadores e ditaduras,
com governos despóticos, como é o caso da Nicarágua e da Venezuela, abraçando e indo ao leito com verdadeiros déspotas e criminosos, aos modelos de Cuba e Coreia do Norte, nos arrastando para o eixo do mal e nos afastando de países verdadeiramente livres. Me pergunto, presidente, que adianta respeitarmos pactos internacionais, negócios e transações garantidas pela mediação, se nós pactuarmos exclusivamente com ditaduras e criminosos, com pessoas do viés e da estirpe do Hamas, que assassina crianças, homens, mulheres, que mata de uma forma vexatória e abjeta, genocidas, criminosos. Me corta o coração saber que a terra de Santa Cruz, o país com vocação para alimentar o mundo, o país sem desastres naturais, o país que não tem risco de guerra, se afastar da liberdade e dos direitos fundamentais para, de maneira escusa e abjeta, se juntar ao que conhecemos como eixo do mal. Fico feliz em saber que estamos buscando valorizar esses pactos entre os países livres, mas me preocupa observar que esse desgoverno caminha cada dia mais em direção às ditaduras e ao que conhece como eixo do mal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. E não é à toa que há consenso em relação a essa pauta, muito tranquila e importante, que possamos convergir em alguns pontos, não é mesmo? Afinal de contas, num país tão polarizado, nós precisamos voltar nossos olhos para as questões que transcendem políticas de governo e ocupam espaços políticas de Estado. Por essa razão, senhor presidente, aproveito a oportunidade para lembrá-los, colegas, que antes de ser parlamentar, eu aos 12 anos comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Em 2023 me formei em Direito e comecei a lecionar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e depois muitas outras universidades, o curso de extensão e pós-graduação da Escola Superior da Magistratura do Trabalho, como professor de empresarial da extensão do curso da Fundação Getúlio Vargas, como professor das pós-graduações da Escola da Advocacia da OAB do Mato Grosso do Sul, fui conselheiro estadual da OAB do Mato Grosso do Sul e professor de Direito Processual, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito do Consumidor e Direito Empresarial. E me sangra os olhos ver todas as vezes o desrespeito ao devido processo legal que tem ocorrido reincidentemente no Brasil. E faço nesse momento, senhor presidente, um meia-culpa, porque quando volto ao meu estado, as pessoas do meu estado dizem: nossa, deputado, você fala tão bem, pena que a gente não entende o que você fala. As palavras que o senhor utiliza são complexas. E devo me policiar em relação a isso, porque valores como devido processo legal, juiz natural são muito abstratos. Então aproveito esse último minuto que me resta desse pronunciamento para dizer a você o seguinte: o que é isso? Digamos que eu o convide para jogar uma partida de futebol valendo um churrasco. Só que o juiz é um amigo meu que eu escolhi, o campo foi um campo que eu determinei, a bola é a bola que eu quis e as regras eu vou mudar durante o jogo. Você jogaria essa partida comigo? É claro que não. E esses exemplos são as estruturas básicas do que entendemos por devido processo legal. Juiz natural é um juiz determinado anteriormente pela lei e não a escolha de uma das partes. Competência é a escolha do campo. E a segurança jurídica é a manutenção da lei vigente antes do fato. Se você não participaria de um jogo de futebol valendo um churrasco, me responda, povo brasileiro, por que você aceita essas atrocidades quando o assunto é julgar a sua liberdade, o seu direito e a sua vida? Obrigado.